Bom dia! Vamos começar a nossa aula? Hoje nós iremos revisar o conteúdo de Geografia e para começarmos com as bênçãos de Deus, vamos ficar atentos e ouvir a nossa meditação. Fala aí galera, a gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Somente Deus Satisfaz, e o texto bíblico está lá no Salmo 63, um pouquinho do verso 1 e o verso 5, que diz o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. A história de hoje fala sobre dois irmãos, ele e ela, vamos chamar assim. E esses dois irmãos, eles tinham um certo problema de visão. Você vai entender melhor já. Ela não conseguia enxergar as roupas que tinha no armário, ela sempre achava que estava faltando. Nunca tinha nada e nada era bom o suficiente. Ele abria a geladeira e não via nada para comer, simplesmente nada. Mesmo com a geladeira bem cheia. Para ele, nada era suficiente, nada era bem feito, nada valia a pena. Na verdade, ele e ela tinham esse probleminha, não conseguiam ver ou enxergar nada de bom nas coisas e por isso viviam reclamando. Você percebe a postura bem diferente entre ele e ela e Davi. Davi, nesse texto que a gente leu, percebeu que ele estava sentindo algumas necessidades e principalmente a necessidade de Deus. E ele corria atrás de Deus porque ele queria alcançar as bênçãos de Deus, alcançar toda a graciosidade de Deus. Davi queria passar o máximo de tempo possível. E essa era a diferença no comportamento ou na perspectiva tanto de Davi quanto de ele e ela. Ah, entendi. Talvez Davi estivesse passando por fome, por sede, por muito cansaço, por vários problemas, mas tudo isso ele apontava para a necessidade de alcançar a Deus, ou melhor, de se encontrar com Deus. Nada nesse planeta é suficiente para atender o nosso desejo de estarmos com Deus. Por isso, a gente entende uma coisa: quando estamos com Deus, tudo que temos nesse planeta é suficiente. Quando não estamos com Deus, nada do que temos nesse planeta é suficiente. A gente sempre vai querer mais e nunca vai valer a pena. Acho que tá bom, né? A gente sempre vai ficar buscando mais poder, buscando mais dinheiro, buscando mais pessoas para atender às nossas necessidades, mas elas não são o suficiente. Você e eu temos no nosso coração um buraco do tamanho do infinito e somente aquele que é infinito pode atender, pode atingir e pode preencher esse buraco. Somente Deus pode ser o suficiente para nós. Por isso que a gente busque ansiosamente por Deus a cada dia. E hoje, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já está buscando a Deus. Eu convido a buscar ainda mais, agora comigo, em oração. Pode ser? Deus eterno, eu peço agora que o Senhor transforme o nosso coração, que as coisas desse planeta, elas realmente não sejam suficientes, porque nós temos você. Deus, que o Senhor seja suficiente para nós, para a nossa vida, que a gente possa realmente curtir o tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Valeu galera, e que Deus abençoe muito. Revigorados, agora sim podemos começar. Hoje nós iremos revisar o conteúdo do capítulo 8, do artesanato à indústria, e o capítulo 10, atividade comercial. Do artesanato à indústria, nós estudamos a atividade artesanal, a matéria-prima, as primeiras indústrias e as indústrias no Brasil. Quando nós falamos de atividade artesanal, nós estamos falando de um trabalho manual e detalhado. Lembram que eu postei e compartilhei com vocês um vídeo de um oleiro desde o começo de uma quantidade essencial de barro, ele começa a moldar com as suas mãos e do começo ao fim ele consegue então produzir um lindo vaso de barro. Sim,
Na atividade artesanal, geralmente só uma pessoa faz o produto do começo ao fim e são feitos de forma muito criativa e normalmente nenhum é igual ao outro. A palavra artesão é o nome dado ao profissional que o desenvolve. Matéria-prima. Todo objeto artesanal necessita de matéria-prima. Para confeccionar, produzir este vaso foi usado como matéria-prima o barro. A matéria-prima é todo produto natural ou semi-processado. Nós temos aqui na nossa tela o exemplo do milho. O milho é a matéria-prima da pamonha. A pamonha é o produto final. E para que você tenha uma pamonha gostosa para saborear, é preciso o milho passar por um processo da matéria-prima até chegar no produto final. Ao longo da história e com o crescimento da população, o trabalho artesanal já não estava dando conta da demanda. Sendo assim, havia uma grande necessidade de transformação, uma necessidade de produzir esses objetos de maneira mais prática. E foi exatamente nessa época, nessa transformação, que iniciou as primeiras indústrias. E este movimento ficou conhecido como a Revolução Industrial. As primeiras indústrias foram de tecelagem. E você sabia que as máquinas, para funcionar, elas precisavam de vapor? Isso mesmo, o vapor foi a primeira fonte de funcionamento das máquinas. Hoje nós temos a energia elétrica, mas antes não era assim. E para transportar esses produtos industrializados, foram desenvolvidos trens, também a vapor. As primeiras fábricas e as fábricas até os dias de hoje utilizam o trabalho das máquinas e também o trabalho das pessoas. A Revolução Industrial na Inglaterra iniciou em meados do século XVIII. No Brasil, as indústrias surgiram mais tarde. Nos anos de 1600, o trabalho era realizado por escravos e por máquinas que funcionavam com tração animal. Nos anos de 1800, já havia trem a vapor e algumas fábricas de tecelagem. Nos anos de 1900, foram criadas fábricas de múltiplos produtos e, nos anos 2000, surgiu um grande número de indústrias de diversos ramos. Quando falamos de atividade comercial, nós estamos falando da cadeia produtiva, dos consumidores, dos comerciantes, do comerciário, do comércio formal e também do comércio informal. Cadeia produtiva. Antes de chegar ao comércio, um produto ou um bem passa por uma cadeia produtiva. Como assim? Primeiro, ele é matéria-prima. Da matéria-prima, ele passa pela industrialização, pelo seu processo de preparo, de produção. Depois do produto pronto, ele vai para a comercialização, vai para a loja. E da loja, ele chega ao consumidor, que sou eu e você, a pessoa que compra. Então, relembrando, matéria-prima, industrialização, produto pronto para comercialização e consumo. Quem são os consumidores? Todos nós que compramos os produtos. E o comerciante? Ele é o proprietário, o dono do estabelecimento comercial. E o comerciário? É o profissional contratado pelo proprietário para vender as mercadorias. E o comércio formal? São estabelecimentos comerciais que recebem do governo uma licença para funcionar.
e cujos trabalhadores têm direitos assegurados por lei, têm carteira assinada, pois o comerciante ou proprietário paga os devidos impostos para a prática da atividade comercial. Já o trabalho informal é praticado por pessoas que não estão vinculadas a nenhuma empresa, ou seja, trabalhadores autônomos, vendedores, não pagam impostos pelos produtos vendidos e não têm direitos trabalhistas, como férias remuneradas, 13º salário ou o próprio salário fixo. Chegou a hora de você passar para o seu caderno de geografia o que nós acabamos de revisar. Isso mesmo. Você vai fazer o cabeçalho, colocar a data de hoje, identificar a atividade como atividade de revisão e pular as linhas necessárias para que o seu caderno fique bonito e organizado. Capriche na sua letra. Dê uma pausa no seu vídeo e copie as perguntas a seguir. Quero te desejar bons estudos, que Deus te abençoe, um ótimo final de semana, um beijo no seu coração e até a próxima aula.